Sim. Já que a gente tá falando sobre isso, né? Sobre o texto, sobre inspiração, sobre narrativa, qual que é a mágica da narrativa para vocês? Ele é o escritor. Ele dá palavra. Eu sou o cara que. Eu tenho um problema comigo que é criatividade. Eu não me acho uma pessoa criativa. Então, eu sou muito inspirado em coisas reais, assim. Tanto é que eu fiz jornalismo e tal. Eu gosto muito de coisas que tem algum pé, alguma coisa que. Ou uma coisa que já existe antes, né? Eu não sou plagiador, gente, mas mas eu gosto muito de me inspirar em pessoas, assim. Todas as minhas histórias têm alguma relação com alguma pessoa que eu conheci, né? Então, eu sempre fico quando eu ouço alguma coisa assim, eu fico, mano, isso aqui será que dá uma história boa? Dá uma narrativa boa? Então, ou o jornal também, poxa, essa matéria aqui tá, nossa, essa história aqui tá bem, bem colocadinha, dá pra fazer alguma coisa com relação a isso. Então, tô o tempo todo pensando nisso, minhas inspirações vêm de pessoas reais, eu não sou uma pessoa que, tipo, Yuri, vamos fazer, sei lá, vamos fazer histórias de amor, né? Fazer uma antologia de histórias de amor. Eu falo, nossa, eu fico em desespero já. Mas pode ser história real? Não, não pode, tem que ser história criada. Ixi, eu já entro meio que em pânico, consigo entregar e tal, se eu topar, faço, mas eu prefiro que seja uma coisa que já exista antes, né? Acho que também por causa disso que eu trabalho com adaptação também literária, porque é uma coisa que já tem antes, você vai dar um novo contexto, né? Mas é uma coisa que já existe. Então, a minha criatividade vem de coisas que já estão ao meu redor de alguma forma, né? Assim, a forma de escrever, a minha inspiração vem disso aí. Forjado por jornalismo e quadrinhos. Exatamente. Sempre foi a minha... Sempre gostei muito de jornalismo em geral, jornalismo literário, eu acho incrível, assim, tal. Um dos livros que eu mais gosto do mundo é Rota 66, do Caco Barcelos, assim, acho que todo mundo devia ler esse livro, né, mas, assim, você tem coisas do Sacco que são incríveis, o Art Spiegelman também, que também é o Maus lá, acho que é o quadrinho preferido de muita gente, tem que ser mesmo, tem que estar nesse patamar mesmo de ser um dos melhores quadrinhos já feitos, né? E eu gostava muito, se bem que não trabalho muito com histórias reais, mas o Eisner também, ele tratava de questões humanas ali, mas que tinha um senso de realidade muito forte ali. A Avenida Drops eu adoro, que são várias histórias que vão... Mesmo lugar, né? E tal, e são gerações de família, de pessoas ali no geral. Então, acho que pessoas no geral me inspiram. Assim, eu não sou muito fã de algumas pessoas, mas no geral a humanidade, eu gosto muito desse lado positivo da humanidade, quando tem uma história boa pra contar. E você, Hiro? Eu não sei, eu não tenho um processo assim, desse jeito, de falar, olha, eu gosto exatamente disso. Desde criança eu gosto de quadrinhos, né? Eu gosto de ver filme com todo mundo. Mas desde criança eu gosto de fantasia, né? Então, desde criança eu gosto de Karl Barks, eu gosto de cripta. Então, assim, tem uma coisa que, ao contrário dele, eu já não gosto do real, né? Eu já gosto de uma fantasia, mas a gente vai refinando com o tempo. Uma das vantagens de começar a fazer quadrinho com mais idade é que a gente vai ter um repertório melhor, né? Então, uma percepção melhor. Então, hoje eu percebi, né, depois de ler alguns quadrinhos europeus, principalmente, né, Aurora nas Sombras, né, o Beautiful Darkness, falar, minha linha narrativa envolve melancolia. Melancolia é minha linguagem natural, né? Porque podia ser cômico, podia ser divertido, mangá, não, mas eu acho que na melancolia tem uma expressão muito legal. E se você mistura isso com fantasia, né? Não tem como, né? Yuri deve concordar. Se você faz uma narrativa de fantasia, de romance, por mais que você invente, você está colocando uma coisa tua, né? Então, depois do terceiro quadrinho, eu comecei a perceber que tinha coisas minhas na terapia naquela terceira camada de profundidade, né? Eu comecei a me interessar como é que a gente vai sabotando a gente, vai se delatando lá dentro, né? E ao mesmo tempo comecei a gostar de tratar de assuntos mundanos com um viés da fantasia, que você exagera, que você ou simplifica, que é o que Miyazaki faz, né? Eu sempre quis saber por que eu gosto do Miyazaki, então eu sempre fiz esse questionamento. Quando eu gosto de um autor, eu pergunto, por que eu gosto dele, né? O Paul Auster, eu adoro Paul Auster. Eu falei, puta, por que eu gosto tanto do Paul Auster, né? Por que eu gosto de escutar esse cara falando? Então, quando eu fico escutando, lendo as entrevistas desses caras, né? O Julio Cortázar, assim, eu sou apaixonado. Além dele gostar de gatos, o cara é maravilhoso. Eu li os livros deles, assim, em looping, né? Aí eu descobri que é uma coisa que não dá para explicar racionalmente, mas eu sei o que é, né? Aí eu comecei a explicar, a tentar fazer isso justamente com Parsifal. Ou tentar botar uma coisa, botar fantasia, sem preocupar muito com lógica. E é essa pegada que eu gosto, né? Então, justamente pelo fato de não trabalhar com muita felicidade, reflete muito um pouco da minha pessoa. Então, eu falei, vamos fazer isso como uma terapia. Então, no fundo, é tipo assim, o inusitado, né? Você pega filmes que tem uma proposta de juntar uma ideia com outra,
que me fascina muito, mas ao mesmo tempo eu falei, eu vou colocar um pouquinho de mim. Então, a partir da Mila, que eu quis trazer, falei, eu vou começar a trabalhar com meus conceitos. Então, é muito de... eu não tenho uma fonte narrativa. Eu tenho vários... como é que fala? Eu tenho vários retalhos que uma hora que os dois vão juntar e falar, encaixou. Quando eu vejo que um desses dois fragmentos encaixou para fazer uma grande coisa, eu falei, cara, aí eu consigo ver um plano geral maior. Isso aqui dá uma história. Sabe quando a gente fala, putz, isso aqui, igual você, isso aqui dá uma história, isso aqui dá um mangá, né? E a gente também faz, putz, isso aqui dá uma história. E aí a gente pega aquele retalho, né, põe na terra, deixa crescer e vê se ele vai desenvolver. E na maioria das vezes vai. E é por isso que geralmente quem cria histórias e está inspirado tem uma porrada de histórias para criar. E geralmente, no meu caso, todas as histórias viram uma só. Então, na verdade, não é uma história que vai virar um livro, né? São várias histórias que juntas vão virar um livro. E é esse desafio, né? Porque você não tem exatamente uma organização. Na verdade, quando eu começo um livro, uma história, eu nunca sei como vai terminar. Até posso saber como vai terminar, mas com certeza que eu vou alterar, vou mexer. A Cidade da Floresta tem 3 versões, né? Só dele falar isso não, desespero. Mas porque ele foi feito na pandemia. Não, mas eu não sabia o final da minha história. Nossa, eu fico nervoso. Eu preciso saber o final. O Miyazaki não sabe. O Miyazaki vai storyboard aos poucos, cara. Ele pode. Tá vendo? Eu sou muito limitado, tá vendo? Aí, ó. Eu preciso estar certinho ali, tudo no cronograma, certo? Entendi. Posso, às vezes, no meio, dar uma... Com Fujimi que aconteceu isso, né? Tá falando antes com você, com o Raul, que a primeira versão dele foi uma, né? A segunda versão, essa que, né, veio pro mundo aí, muita coisa mudou, né? E aí, na segunda versão, eu tive que dar um segundo final, mas fazendo ela, eu já sabia que qual final ia ter. Eu não conseguiria trabalhar dessa forma. Eu acho demais, acho incrível. É que geralmente eu trabalho, quando eu chego no final, eu geralmente faço 3 ou 4 finais possíveis, né? Multiverso, né? Aí, depende da escolha, vai virar 4 finais, né? Aí eu vou tentando ver, aí eu começo a fazer aquele processo socrático. Isso aqui tá bom? Por que tá bom? Eu nunca falo, isso aqui tá bom. Eu falo, por quê? Por quê? Por que tá bom, né? É ótimo. Por que não tá bom? Aí geralmente a escolha, aquela que eu não gostei, mas eu sei que vai dar um roteiro legal. Por exemplo, o final dessa história não é a que eu mais gostei, mas eu sei que é a que daria melhor. A história original acabava de uma maneira totalmente diferente. E ficava viva era a sereia que morria. E tinha uma outra. Ai, desculpa. E tinha uma outra que elas viajavam num tempo que era ridículo. Então, assim, eu acho que esse processo é igual criar filho, você nunca sabe o que ele vai virar. Né? Tem um pouco disso também, exatamente. Vai virar malandro, vai virar um bom, mas a minha parte eu fiz. Minha parte eu acho que assim, né, o Eric Pelez que faz o, né, como caçar, como fazer amigos, como fazer amigos e caçar fantasmas. Uma vez você falou uma coisa que mexeu comigo, né? A gente não faz quadrinhos para ganhar fama, nem por grana. Falei, a gente faz quadrinho por causa do diagnóstico. Né? Né? Exatamente. Isso aqui foi a prova, isso aqui foi o que me salvou da pandemia. A loucura de ficar isolado, isso aqui me ajudou. Né? Quando eu vi aquelas absurdas, né? Por isso que tem aqui pandemia, Inquisição, tudo lá. Pode não ser a melhor ideia, mas, cara, eu precisava falar sobre isso. Né? Era o contexto que estava vivo naquele momento para você. O contexto que estava vivo naquela época. Né? E foi muito estranho quando eu tinha adquirido, né? A primeira, sem ser essa versão agora, eu tinha adquirido ela, e eu tinha acabado de ler o Isaú e Jacó, do Machado de Assis, né? Que é um livro, assim, denso, e fala justamente da época da República, né, do Brasil virando República, ali, saindo da monarquia, sobre 2 irmãos gêmeos, e, assim, o livro é maravilhoso, porque ele é muito denso, né, assim, cada frase do livro é um tratado filosófico, assim, é um livro muito legal, mas, assim, um dos melhores do Machado de Assis, super recomendo, mas é um livro puxado de ler, né? Aí eu falei, eu quero ler uma coisa mais leve, né? Aí eu gosto muito de sereia, né? Assim, sou fascinado por sereia, né? E tal, eu falei, eu vou pegar o livro do Hiro pra ler. Uma coisa mais levinha, pra dar uma, né? Coisa assim. O nome, achei um nome muito bom também, A Sereia da Floresta, né? Coisa de floresta. E é muito bom, porque, assim, assim, tem a primeira página, assim, tudo bem. Na segunda, nossa, anda tudo uma vez, fala, meu Deus do céu, e assim, não consegue parar de ler. Você fica assim, eu já tava meio texto, já tava conseguindo ter atenção ali já. Nossa, é um espetáculo de quadrinhos. E foi muito, muito louco que eu li muito rápido. Eu no dia seguinte já mostrei pro Ivan, já, né, meu marido. Falei, Ivan, lê isso daqui. Ele, não vou ler, não, sempre pediu umas coisas ruins pra mim. Eu falei, não, dessa vez é boa. Tanto é que a gente quase nunca escolher filme mais,
E eu falei, uma vez, acho que foi à tarde, a gente pegou 3 livros, 3 filmes pra ver, os 3 eu escolhi, nossa, os 3 eram péssimos. Então, nem vou nem falar aqui, porque às vezes tem gente que gosta. Aí ele, não, que não sei o que, ele deu uma enrolada lá. No dia seguinte, quando ele leu, ele falou, nossa, é bom aquilo ali, não é maravilhoso, né? Eu falei, nossa, não é? Falei pra você, acredita mais em mim, mozão? Acredita mais em mim, mozão? Acredita mais em mim, você vai dar bom aí. A gente ficou fascinado pelo Sereia da Floresta, assim. Foi muito, muito, muito legal. Que legal, mesmo. é bom ver isso. Olha só, feedback ao vivo, hein? É? É. Mas é uma história assim, que eu gosto muito de contar, porque realmente assim, é um livro que eu gostei desde da primeira página, assim, eu achei tudo incrível. E é legal porque essa repercussão que teve, que o Yuri teve, que o Ivan fez, ainda mais vindo deles, né? A gente, quando faz uma história, a gente nunca fala, isso aqui tá bom. Não, isso aqui tá bom pra mim. Os outros, foda-se, né? A gente fala que... Eu falei para os alunos ontem. Os alunos perguntaram para mim, eu tenho medo de fazer um livro, né? E as pessoas não gostarem, né? Que dica você tem para eu fazer meu livro? Eu falei, manda... Falei, vou falar um palavrão aqui. Aperta o botão do foda-se. Né? Eu falei para os meus alunos, eu não faço ele para vocês. Eu não vou agradar vocês. Se vocês quiserem ler e gostar, o problema é de vocês. Eu quero, mas eu não faço por vocês. Então é um pouco isso. Então a gente nunca sabe qual vai ser a recepção. Essa recepção muito mais sincera, eu vi de muita gente. Eu falei, cara, que cena que... E quando falou, você ganhou o prêmio no Japão, eu falei, não, peraí, é bom, mas não é tanto assim, né? Não é nesse nível, né? Mas tudo bem, então a gente começa a ganhar um pouco de confiança para escrever também, desenvolver. Foi engraçado quando a gente ficou sabendo, né? Quando eu e o Ivan ficamos sabendo e tal, a gente não achou muito surpreendente, não. A gente falou, não, é mais do que merecido, assim. Assim, ele merecia mesmo, assim. A gente falou, não, o Hiro, aquele trabalho dele é incrível, ele merecia ter ganhado mesmo, assim. Eu nem sabia que você tinha se inscrito, porque não sabia se valia pra regra né, de republicação, né, não sei, mas valeu, né, e tal. Poxa, demais, assim, ficamos felizes pra caramba. Falei, você quer, o Hiro ganhou, pá. Parecia torcida de futebol, assim, parecia virar Copa do Mundo, assim, então. Não, a repercussão foi boa. Então. Né? É isso. Legal, a emoção dos bichos. Cara, e quadrinista é uma coisa, né? Tipo assim, eu escuto muito vocês falando assim, tipo, e não é exclusividade de vocês, não, viu? É todo quadrinista que vem aqui fala isso, mas tipo, não achava que era bom, não tava bom, não sei o quê. Quadrinista é muito humilde, gente, que raça humilde. Não, humilde. Humilde. Mas é também muito autocrítica, assim, sabe? É que assim, eu já falei isso com os alunos, por que acontece isso, né? Por exemplo, quando você não tem mínima noção do que você faz, tudo que você faz é uma merda maravilhosa. E quando você, no caso do Yuri, no meu caso, qualquer pessoa que dedica muito suor, né, muita dedicação, é muita refação, muito estudo, muita variação, né? Lógico, o projeto original que o Yuri começa nunca vai terminar igual. Pelo contrário, vai ser muito radicalmente diferente, né? Porque são, sei lá, quanto você demora, 1 ano, né? 2 anos, sei lá. É muito tempo, é igual a gestação, né? Você tá lá, né? É um filho, gente. É um filho. Mas eu brinco para os meus alunos, né? Você tem aquele filho, você só fica focando nas fotos dos outros. Nenê já de roupinha, né? Ele já de cabelinho seco. Nenê quando nasce é tudo uma merda, cara. É tudo feio. É cara de joelho, tudo é cara de todo melecado. É cara de uva passa, cara. Demora para ele ficar bonitinho, ele tem que desinchar, ele tem que... Sabe? Então vem uma decepção. Não, ele realmente é feio. O primeiro quadrinho que a gente faz, primeira história depois de muitos anos, a gente tá tão cansado de fazer ele, literalmente, porque eu pelo menos tenho isso, tem uma fase de paixão, falei, puta, tô com uma ideia aqui, vou fazer uma história sobre tal coisa. É igual relacionamento, namoro. Quando você tá namorando, é sexo todo dia trepa. Aí chega uma hora que cansa. Aí eu falo, não quero ver tua cara. Não quero ver tua cara. Chega, meu, você é chata. E história é a mesma coisa. Você dá muita energia no começo, chega uma hora que satura. Você fala, puta, que merda. Não aguento mais olhar pra esse negócio, né? Por que eu me comprometi de fazer uma campanha no Catarse pra entregar isso tal dia? Por que isso? Eu falei assim, eu quero divórcio. Aí aí depois passa um tempo de procrastinação, aí um dia você vai lá, respira fundo, toma um banho, vamos lá, vamos pegar esse. Aí você começa a ver de uma forma mais racional, mais sincera, isso aqui é bom. Aí de novo você fala, retoma uma paixão, agora não é mais paixão, agora é amor, vai lá. Só que é amor igual amor de filho, vai custar, vai ter sacrifício, tem um prazo. Não é fácil, aí não é amor fácil. De lado, deixa de lado. Tem um sacrifício, exatamente, tem um sacrifício. Mesmo assim você faz, mas dessa vez para acabar. Então, quando você acaba uma obra, você tá tão cansado que satisfação não é exatamente a palavra. Não é. Quando você entrega pra gráfica, você faz... É quase um alívio, né? É um alívio. Quando vem da gráfica, você fica sente um alívio. E quando chega as primeiras provas, quando se libera as provas... Então, quando chegam os livros da gráfica na tua casa, você olha assim e fala, legal, bacana.
você só procura erro, né? É, Você só sim, procura você erro. olha isso. Nossa. Você não vê. Você não vê aquela coisa assim, nossa, que legal, E do está caralho, virando, tá está se pronto, concretizando, né? Exato, tá aqui na minha mão. Uhum. Não, você fala, ó, legal, bacana, mas não é aquela emoção de, tipo, vou te lamber o tempo todo, né? Uhum. Tipo, filhotinho, né? Vou te lamber. É, né? Uhum. Não, mas é que ele falou, aí você, né, vai na Comic Con, naquela loucura, descansa, leva pra praia, aí lê depois de um mês. Uhum. Lê uma vez, lê de novo com calma. Aí você começa a literalmente se apaixonar pela história. Uhum. Eu nunca gostei das histórias logo de cara que chega na gráfica. Tanto que eu vou na Comic Con vender Charlie, eu falo, não, é do caralho, tira da minha frente. Me dá seu dinheiro e me tira da minha frente. Mas depois de uns... Que nem todas as histórias que eu trouxe aqui, Astolate, Parsifal, a Miwa, cara, eu tenho uma paixão muito grande por elas depois de um tempo, cara, né? Então isso que é legal. A gente aí é uma relação verdadeira porque demora, né? Uhum. Demora um pouco pra se acostumar com a carinha deles. Aí você fala, não, vamos fazer uma continuação, vamos fazer uma... Aí depois você esquece todo o sofrimento e Vamos fazer outro neném, sabe? esquece toda a trabalheira aqui, daí fala assim, nossa, vamos fazer qual que é o próximo? Nossa, É que o cara assim, a gente já teve um, é mais fácil fazer assim. Usa as mesmas roupinhas do primeiro. Mas nunca é, né? Nunca é. Aí chega no meio desse encontro assim, ai, por que que eu fui fazer isso? Ai. É o mesmo processo, todo o mesmo perrengue, a mesma coisa, chega lá. E aí até essa brincadeira na minha família. Eu falei, toda hora eu falo uma hora, eu vou desistir. Eu não quero mais, né? E a minha mulher fala, é o mesmo roteiro, cara. É o mesmo roteiro, não é só comigo, acho que com todo quadrinho que acontece isso, né? Conversando com a Jana, que ela ajudou que publicou o Fuji Mikito, Uhum. ela fala também, quando ela pega também as histórias, ainda mais que ela é editora, quando chega pra ela ali e tal, o negócio tá pronto mesmo, já passou por todos os processos mesmo, ainda mais quando é coisa dela, mano, tá horrível isso aqui tá uma bodega, então é natural, é normal, esse sentimento inicial de não estar feliz e não achar bom. Eu imagino que seja, né? Mas pelo menos que eu falo com a galera é meio que assim mesmo. A gente vive muito intensamente aquilo durante muito tempo. É um processo muito trabalhoso. As dores, né? Eu, por exemplo, esses dois eu trabalhei com artistas, né? Então eu fiz o roteiro e outras pessoas desenharam. E assim, você não tem muito controle de como que tá saindo. Se a pessoa você fica esperando, imagina, você fica esperando, né? torcendo. Será que ele vai entender aquele? E assim, às vezes trazem umas soluções melhores, assim. Geralmente trazem, porque eles têm uma visão estética melhor quando tá na página ali, né? Mas mesmo assim é uma agonia, até se você ver como é que ficou, né? Até porque você tem uma expectativa e você imagina uma coisa e tá fora do seu controle. Exatamente. Tipo, é por isso que tem que ter uma parceria boa, né? Tem que confiar muito na pessoa que você escolhe, né? Pra fazer. E o editor também é fundamental. Editor, assim, porque, por exemplo, a Revolução dos Bichos, como vocês devem imaginar, são muitos bichos. e assim, galinha conversando com cavalo. Como é que você vai colocar isso no mesmo plano, às vezes, que é um negócio muito difícil, né? Você tem um cachorro, sei lá, conversando com uma cabra. Você tem um tamanho parecido, mas quando é muito... A lógica, né? Então, como é que vai encaixar tudo isso? Então, o Pedro Okuyama, te amo. Você fez um trabalho incrível, né? Conseguiu colocar todos os bichinhos lá, tudo que eu coloquei pra você colocar em cena, você conseguiu colocar, né? Você fez, o Daniel Esteves também, que falou, Yuri, você tá imaginando como se fossem pessoas conversando, não é assim. Não são pessoas conversando. É cavalo conversando com galinha, então você precisa... Né? Vai ver vídeo, vai ver de cavalo, né? Vai ver de galinha, vai pra Então, exatamente, né? Então, porque a gente tem uma ideia diferente, né? Sei lá. Ou faz um furry. Mas... Fica tudo na mesma posição. Zootopia, né? Exatamente. Vai fazer né? Zootopia Então, você tem a questão do balonamento e tal, que depois tudo precisa ser pensado aí, texto, então mais com a adaptação, você precisa ser um pouco fiel, o máximo possível ao texto original, a gente é muita coisa. Mas é ruim, mas é bom.